Fala, turma! Estamos começando mais um WiseCast e eu me chamo Leonardo Eu sou o Rodrigo Lauredo. e somos fundadores da Odontorize, uma agência especializada em captar paciente para a clínica odontológica, e também fundamos a comunidade Odontorize, onde a gente compartilha nossa metodologia com outros gestores de tráfego. Meu irmão, Mais uma vez, um grande prazer imensurável estar aqui com você. sempre juntos. O cara espera eu vestir, ver qual blusa que eu tô pra poder colocar Ele um que igual. pediu foto de manhã da minha blusa. Sempre desse jeito, mas muito bom, mano. Tá mais uma vez aqui com você. A gente tava conversando ontem. São 4 anos, né? De podcast? 4 anos, passam muito 4 não, rápido. 3. Não, Foi 2022. 3 vai anos de fazer 4 podcast. Cada podcast que a gente grava, uma história, um aprendizado. E uma evolução também pra gente. Uma amizade nova, Amizade nova, verdade. muito importante. E hoje tá aqui com um cara que já é nosso amigo, Dr. Vitor. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, prazer. O melhor dentista de Petrópolis, Rio de Janeiro. É isso Cara, aí. sua história é uma história que a gente conta pra todo mundo. Porque se tem uma coisa assim que a gente admira, é o cara resiliente. E você, assim, desde a primeira vez que nós nos encontramos, a admiração foi, assim, imediata. Eu saí lá do seu consultório, falei com a minha esposa que tava me esperando lá embaixo. Sim. Falei, cara, que história incrível. Esse aí eu vou acompanhar de perto. E liguei pro Rodrigo e passei também. E hoje a gente está tendo aqui o prazer, né, de poder compartilhar a sua história, não só das situações, das adversidades que acontecem, mas também das vitórias que a gente consegue e do profissional que você é, da pessoa que você é, aqui com outros dentistas, né, pra gente mostrar que a vida não é uma morango ao leite, né, Vitão? Quem dera que fosse. Quem dera que fosse. Meu irmão, muito prazer ter você aqui, tá? E obrigado aí pelo convite, fechar a sua agenda, sair lá do seu consultório para estar aqui com a gente. Então, Não, obrigado. eu que agradeço. Se eu puder contribuir, né, com alguém que vai assistir, se mobilizar com essa história, né, porque a gente vê muito isso no mercado odontológico, que a culpa sempre é dos outros, né? E se para mim, que eu passei por tudo que eu passei, eu Tá vivo, né? tô vivo, né, e tá indo bem, então não tem desculpa para ninguém que não queira fazer, né? E por coincidência, a gente vai entrar mais um pouco nessa história, né? Que acho que é o ponto de inflexão aqui desse podcast hoje, cara, porque é realmente assim, algo que a gente admira muito. Não é legal você passar por isso, mas é legal você ver a trajetória que a pessoa traça ali. Mas você acredita que é a segunda vez que a gente está contando uma história sobre um incidente dentro de uma clínica parecidíssima aqui? Acho que eu fiquei sabendo dessa história aí. Cara, é a segunda vez que a gente tá contando. Mas o Marcelo é um grande amigo que a gente tem, passou também por, né, uma situação chata na clínica dele. A clínica dele foi assaltada e acabou tendo um curto-circuito, pegou fogo. Ele perdeu ali mais de R$800 mil e o cara deu a volta por cima e hoje tá lá arrebentando, não só com uma não, é com 2 clínicas em Joinville. Então o cara é um grande amigo nosso. Mas a sua, cara, eu acho que você perdeu um pouco mais de dinheiro que ele. Você perdeu um pouco mais. E ele tava um pouco calçado. Ele tinha um seguro, ele tava. Foi difícil, mas ele tava um pouco calçado do que você. Então, assim, cara, a gente admira muito por isso. Então, desde já, Vitão, cara, parabéns mesmo aí pela sua trajetória aí. Tamo junto. Meu irmão, antes de a gente chegar lá em 2023, 2024, 2025, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história como dentista. Como é que foi lá no início para você chegar na sua clínica com a estrutura que vocês tinham, com a base de paciente que vocês tinham? Como que você chegou até lá? Como que você construiu esse negócio? Então, cara, eu formei em 2003, depois eu fui morar em BH, eu trabalhei em uma clínica popular lá, mas não deu certo, e aí recebi um convite para trabalhar em Petrópolis. Também era clínica popular, que eu acho que a maioria dos dentistas vai nesse campo, né? Que eu não Barreira tinha, de entrada baixa para recém-formado, né? E eu não tinha parente dentista, não tinha nada, nenhum vínculo com ninguém. E aí cheguei lá, trabalhava para uma pessoa lá, e eu falei assim, cara, aqui eu não vou ficar, porque eu quero ter meu negócio e tudo. Então, trabalhei 1 ano juntando dinheiro. Lá tinha até uma competição lá entre os dentistas, né? Porque clínica popular tem essas coisas. Quanto mais vende, melhor. E aí eu sempre ficava ali no segundo, terceiro, primeiro. E eu fui só para juntar o dinheiro. Quando deu 2006, em junho de 2006, eu e outro dentista lá, a gente se juntou e montou aquela clínica que estava lá. Em 2006, isso. Aí a sociedade foi até 2009, que também não deu certo. Era amizade de infância e tudo. Acabou que separou, perdemos a amizade, essa coisa toda. E aí dali, já quando eu montei a clínica,
esse sócio meu falou assim, cara, eu vou montar com você porque eu sei que você sabe dessa parte de administração. Então, meu pai era empreendedor, né? Tinha uma peixaria e pagou a faculdade minha, do meu irmão, da minha irmã, tudo vendendo peixe. E eu fui pegando isso e aí, como não deu certo, eu também fiz uma pós em marketing. Boa. E aí, depois a gente fez uma transformação da marca, aquela coisa toda, e fomos subindo. Começamos popular também, mas logo de cara já fui mudando tudo. E Sempre em Petrópolis. sempre em Petrópolis. E 18 anos no mesmo ponto. Caramba. Então, eu já estou na terceira geração de paciente, né? Então, já atendi a avó, a mãe e a filha. Bacana, cara. E aí fomos subindo. E antigamente a gente trabalhava muito com orto, e acho que depois de 2015, eu acho que a gente focou mais em implante. Então, aí dali a clínica tomou outro rumo. Então, para fazer uma linha do tempo aqui, você abriu a sua primeira clínica em 2006, Sim, com um sócio. Em 2009 acabou essa sociedade. isso. Então, de 2009 para cá, você tem tocado o negócio sozinho. Sozinho. Você já era casado quando você abriu essa primeira clínica, em 2006? Não, eu casei só em 2013. 2013. é. Já tinha... Inclusive, eu conheci minha esposa trabalhando, porque ela foi uma dentista que foi trabalhar comigo, né? Entendi, Aí entendi. Legal, cara. ela trabalhou comigo lá há vários anos, e aí depois que a gente começou a conversar e tudo, e a gente... Bacana. Como é que Deus prepara as coisas, então? Tem Bacana. todo um caminho aí, certo? Legal. Bacana demais, cara. E aí, depois que você perdeu esse sócio, cara, como é que você olhou assim pro negócio e falou que agora é eu e acabou? Preciso tocar, fazer o negócio crescer. Como é que foi, assim, O que você focou? Quais ferramentas que você olhou na época, né? A gente tá falando de 26 anos atrás, né? Não, De 16 anos 16 atrás, anos né? atrás. 16 anos atrás, você falou assim, é muito diferente. Quais ferramentas que você olhou assim, cara, preciso focar nisso aqui pra fazer meu negócio crescer, o caminho é esse. Como que você foi galgando aí até o tamanho Então, que você cara, tem? desde sempre, eu sempre estudei marketing, administração, essas coisas todas. Só que naquela época, eu via que eu tinha a gestão. E aí, assim que eu separei, eu falei assim, cara, vai ser difícil pra caramba. Mas só que no primeiro mês, cara, meu ganho, meu lucro duplicou, cara. No terceiro, triplicou. Mas isso aí é porque você não teve que dividir pra 2, Vitão. Então, mas não foi isso, cara. Tô Aí depois brincando. eu descobri que tinha várias outras coisas acontecendo ali por trás que eu não sabia. Entendi. E foi, assim, uma alavancagem que eu fiquei doido. Tinha um dinheiro sobrando ali que você não tava vendo, né? Aí, vou dar um exemplo, por exemplo. Quando você compra um copo desse aqui, você compra por R$10. Então, geralmente, as pessoas botam para vender a 20. E lá a gente comprava esse copo por 10, quando a gente era sócio, e ele vendia por 11. Entendi. Só que ele ganhava 30% dos 11. A Entendi. gente ganhava por porcentagem. Então, o meu dinheiro que estava ali também estava Ele tá pagando aquilo tudo. ganhando 2 vezes na compra ali. E aí foi essa situação. E aí eu vi que, assim, a parte técnica é muito importante. Tanto é que desde que eu formei, eu nunca parei de estudar. Só que a parte administrativa, cara, a parte de lidar com outra pessoa... Eu lembro muito na faculdade que um professor meu falava assim, dentista gosta muito de dente, mas, infelizmente, o dente vem junto com a pessoa. E as pessoas, às vezes, querem tratar um canal ali, mas não quer... De todas essas habilidades que você falou que buscou e que você já sabia, de gestão, né, de marketing que tu estudou também, se você conseguisse botar o peso maior, em qual que foi dessas habilidades, né? Qual que foi a principal, a que fez virar a chave? Cara, eu não sei, mas eu acho que foi a parte de gestão, principalmente em atendimento do cliente. Porque a gente fala muito isso lá no consultório, que atende o próximo como se fosse sua mãe e seu pai. Então, esse é um lema que a gente tem lá. Legal. Então, pra gente fica tudo muito tranquilo, cara, porque não é contado mentira, né? Então, se eu falo, Léo, tem que tirar seu dente. E vai em outro dentista, o cara fala que, pô, não tem que tirar dente nenhum. Então, é só falar a verdade. Então, a gente pensa muito do outro lado. Tanto é que a experiência lá, a gente tenta ser o mais agradável possível, porque se a gente botar na ponta do lápis, ninguém quer ir no dentista. Ninguém. A gente quer ir pra praia, a gente quer viajar, mas sentar lá e tratar... É desconfortável e é caro, né? E é caro. Eu vejo assim, se a gente conseguir manter um padrão de sequência de cuidado, acaba que eu vejo que não é caro. Mas eu vejo que a população brasileira a gente só deixa para resolver depois que tem problema, né? Eu mesmo passei por isso agora, cara. Eu tive Na verdade, eu vacilei. Tive uma cárie entre um dente e outro. Aham. Aquela cárie que você não vê.
E aí começou, só vi quando começou a doer. Sim. E aí eu fui num dentista, me fizeram indicação, chego lá, rapaz, tive que fazer um canal, é desconfortável, não é barato, entendeu? E você não tem outra opção, você tem que fazer. Mas isso aí, se eu de repente fizesse uma manutenção de 6 em 6 meses, ali, Sim. direitinho, eu tinha, né, Pra tu poderia ver. ter. Isso que a gente trabalha com dentista, tem dentista pra tudo quanto é lado em volta da gente. Irmão dentista, amigo dentista, cunhada. Tem 2 irmãos dentistas. Ó, legal. Então, assim, cara, você acaba desleixando ali. Quando você vai, não é legal, né? Mas a gente tá falando aqui da odontologia por necessidade. Sim. Mas tem a odontologia por desejo, né? Sim. Que é aquele cara que você vai, busca, enfim. E nisso aí, cara, tá muita questão também não só de você captar novos pacientes, mas você também reter novos pacientes. E quando você fala em relação a relacionamento, a ter relacionamento, a ser sincero, isso você consegue ter uma base de cliente bacana, você consegue também ter... Você falou aí, Vitão, que você cuida, tá na terceira geração de várias Sim. famílias. Então, olha o LTV que você tem com essas pessoas, né? Isso te ajudou, cara, na sua reconstrução ali? Ajudou muito, muito mesmo, porque a gente já tinha um fluxo de paciente contínuo, né, digamos assim, porque são pessoas que já conhecem a gente há 18 anos, que precisam, vêm. Antes mesmo de vir para cá agora, veio uma menina dos Estados Unidos que morava ali em Petrópolis e já estava lá há 7 anos, não foi em dentista, não fez nada e veio para tratar. Então a gente Lá realmente é caro. Lá é caro, lá é muito caro. Então, mas só que a pessoa, poxa, preferiu voltar, né, também, escolher a gente lá, porque a irmã tratava, a mãe tratava, o pai tratava, então veio, faz o tratamento. Então isso deu uma estabilizada depois. Mas o que eu creio ali que depois que aconteceu aquilo tudo, a gente segurou muito por causa dos nossos pacientes mesmo. Então, assim, a gente, graças a Deus, não deu nada tão ruim assim de passar fome nessa situação toda e ainda deu pra gente reconstruir tudo de novo. Né? Falar igual meu pai fala, passar fome não é mais vontade de comer, passar... Vitão, a gente tá aqui rodeando, né, cara, sobre isso aí, a galera já tá até curiosa aí pra entender o que tá acontecendo, o que foi que passou. Mas eu queria que antes de a gente chegar ali, cara, nesse incidente, que você teve muito sucesso. Você cresceu muito sua clínica. Você pegou um negócio do zero e você fez ali, cara, uma estrutura milionária dentro do seu negócio. Então, eu queria que você falasse pra gente como que foi esse período, né? Como que você olhou pra dentro do seu negócio como uma empresa mesmo, como um business ali. Como é que foi pra você essa construção? Você virar essa chave de dentista... Cara, não, peraí, eu tenho uma empresa, eu não sou só dentista, eu tenho uma empresa. Então, acho que essa chave eu sempre tive. Eu acho que eu estive dentista, né? E eu sou empresário. Então, eu sempre pensei dessa forma. Só que depois eu fui, com o passar dos anos, eu fui me acomodando. E perto da pandemia ali, cara, que a gente teve aquele susto e tudo, né? Ali eu tomei um rumo diferente da minha empresa. Então, eu realmente comecei a desenhar processos, aquelas coisas todas, treinamento. E aí, dali, cara, foi final de 20, início de 21, a nossa clínica explodiu, cara. Então, assim, triplicou, quadruplicou o faturamento. A equipe subiu, né? Tava contando para vocês aqui a estrutura que a gente tinha lá. E... Perdão, gente. Vontade. A gente chegou a ter 8 funcionários, então tinha estrutura de 3 CRC, tinha 2 secretárias, auxiliar, fora os dentistas. Né? Então a gente tinha uns 8 dentistas que trabalhavam com a gente. A gente tinha 3 consultórios lá, né, nessa primeira clínica, né? E rodava super bem, cara. Graças a Deus, a gente subiu e chegou num patamar que não caía mais. Então a gente... Tinha um faturamento crescente. Foi crescendo e depois a gente, mesmo no pior, foi engraçado, porque quando eu comecei a estruturar, eu pensava assim, cara, eu quero ganhar não, né? Quero faturar acima de 150 mil. E aí eu falei assim, pô, a gente não estava nem perto, a gente estava em torno de 40, 50 mil. E aí depois, um tempo, eu estava em casa meio triste e a minha esposa falou assim, por que houve? Não, porque esse mês está ruim e tal, aquela coisa toda. Aí ela falou assim, você não parou para pensar, não, que esse mês está ruim? Mas o nosso ruim o ruim de hoje era o nosso sonho de 2, 3 anos atrás. Caraca. Então será 3 vezes mais do que a gente... Isso aí, cara. Então a gente estava reclamando que estava no ruim, mas era o nosso sonho antes, né? Então, dali a gente ficou
E foi rodando tudo até que deu essa zebra aí. Ali, cara, falando assim, virou a chave, foi 17, 18, foi porque a gente focou muito em protocolo. Hoje eu vejo que tem muita gente focando, né? Mas pra gente, no coração mesmo, eu acho que a transformação maior que tem na odontologia é de protocolo. Porque, cara, a pessoa tem o desejo, né, de ter o sorriso bonito, mas a necessidade dela é muito maior do que o desejo, sabe? Então, ela ganha uma coisa, é igual você querer comprar sua casa. Acho que é um sonho, assim, grande. E, cara, eu trabalho com as pessoas que eu mais gosto, que são pessoas mais simples, pessoas que precisam realmente de tratamento odontológico, né? E eu vejo que eu estou fazendo o que eu posso melhor para aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa... teve pessoas que só tiveram contato com SUS, né? Atendimento ruim, pessoas que não vivem uma vida assim mais estruturada. E a gente justamente parte do nosso princípio assim de ser cristão, né? De fazer o que a gente tem de melhor para a pessoa. Sim. E a gente Interessante isso. Tu falou uma coisa, a gente gosta de trabalhar com as pessoas mais simples, Sim. porque tem uma história por trás, tem uma real necessidade. Só que isso é uma das coisas que eu mais ouço outros dentistas reclamarem. Que não gostam de trabalhar com esse público. Então, como que foi isso? Como que você conseguia bons faturamentos e crescer sua clínica, mesmo atendendo um pessoal humilde que 90% dos dentistas eu falo isso com nossa propriedade, que eu ouço todo mundo, tá gravado as reuniões. Sim. Rejeitam. Então, por que para você funcionou? Por que com você eles pagavam, não que pagavam integralmente, obviamente, Sim. mas o que você fazia para lucrar, para crescer? Porque como empresa você precisa lucrar, você precisa, obviamente, faturar e crescer, mas esse pessoal que normalmente não consegue pagar, ou que todo mundo rejeita porque acha que não vai pagar, então não vou dar ideia. Porque o cara não quer o pobre dentro do consultório dele, não quer o cara mal vestido, entendeu? Antes de você falar, tem cliente, cara, que já chegou pra gente falando que queria Mercedes lá no estacionamento dele. Aí eu perguntei, qual que é seu carro, cara? Aí o cara tinha um Onix. Isso em 2021, né? Eu espero que hoje ele esteja com outro carro e tudo mais. Que não tem um problema nisso. Mas o problema é o cara querer que pessoas, assim, até acima do que ele consegue oferecer de tratamento, de estrutura, que esteja na clínica dele. Assim, totalmente incoerente com o que ele tem para oferecer e o público que ele quer. Acontece muito isso, né, mano? É um vício de... Só quero classe A, classe A, classe A. Mas o que é classe A? Qual característica que tu acha que é uma classe A? Às vezes a pessoa nem sabe, mas quer. Porque, na verdade, acho que internamente tem muita clínica, muito dentista que quer a facilidade de alguém chegar com um cartão, com dinheiro, com 70, 100 mil reais e fazer o Pix sem reclamar. Não quer ter o trabalho de fazer com que faça sentido para a pessoa, independente de qual é o grau, qual é o nível dela. Mas como é que foi isso para você? Esse público, como é que você cresceu com esse público que todo mundo rejeita? Então, eu vou só falar dessa parte que vocês estão falando da classe A. Cara, a pirâmide social não comporta você atender só a classe A. Só para pensar por aí. Porque não tem condição, cara. Se você botar que 1% da população ganha acima de 20 mil, aonde você vai achar esses caras? Tem. Aqui no Rio tem, em Goiânia tem, Uma em São cidade Paulo de tem. 40 mil habitantes vai ter 4 pessoas, olha lá. 3, 4, E aí? E aí você vai atender só aqueles dois. Vamos supor, vamos botar uma faixa de 100. Tem 100 lá numa cidade pequena. Meu irmão, você atendeu os 100, você vai fazer o quê? Não só tem você, né? Não, aí só vai ter eu, mas eu vou fazer o quê depois? Vai ficar ali? Não existe isso. Total sentido, e cara. tem a situação da... Como é que eu vou dizer? Odonto ser charmosa, né? Ser elitizada, aquela situação toda. E, cara, isso acontece, né? A gente vê vários cases aí de pessoas que atendem famosos, essas coisas todas. Mas, cara, isso é nicho muito, muito pequeno. E essas pessoas não vão em lugares assim. Então, você tem que estar ambientado, né, com essas pessoas. Geralmente, os pacientes vão por relacionamento também, quando você não faz propaganda no tráfego. Então, você tem que estar andando com os fera, você chamar os fera para dentro do consultório. Perfeito. Agora, lá o que eu fiz lá é o seguinte, cara. Eu sempre pensei em transformar a pessoa mesmo. Porque hoje a gente vê aí toda clínica falar, transformando sorriso e tal, não sei o quê, papapá. Cara, mas quem precisa do sorriso, os caras não transformam. Então, o que eu pensei? Cara, eu tenho que facilitar para essas pessoas.
eu pego uma entrada, eu parcelo, eu faço uma parte, depois eu faço outra. Mas eu estava até conversando com vocês aqui, cara, acho que é a forma que a gente faz, pensando no próximo, que a pessoa não deixa de pagar. Eu acho que as pessoas olham um certo estereótipo, que não vai ter dinheiro e não vai pagar, mas eu tenho paciente lá que se eu tivesse anotado naquele papelzinho de padaria que tinha antigamente, o cara lá vai lá e paga, cara. Paga certinho. Então, acho que é a forma de lidar, a forma de atender, acreditar na pessoa, né? E acho que tem muito feeling também, desses anos todos de experiência, né? A gente sente quando a pessoa é um 7-1, sabe? Tanto na classe A quanto na classe D. Então, você sabe que o cara vai te dar problema, aquela coisa toda, e eu prefiro nem atender. Então, eu cresci, mas foi um crescimento calculado, digamos assim, porque teve amigos meus que fizeram 5, 6 vezes mais do que eu. Mas eu vi o tanto de problema que acarretava aquilo. E eu não queria isso, eu queria crescer sem me dar dor de cabeça, digamos assim, né? Então, os dentistas que trabalhavam comigo lá eram selecionados para não ter problema. Os que trabalhavam lá, tinha uma menina que trabalhava comigo, o pessoal chamava ela de Vitinha, né? Que parecia que ela... Teve uma até que você casou com ela, né? Teve uma... e ela replicava justamente o nosso formato, né? Tinha cultura, né? Nossa cultura, justamente. Essa é a palavra. E a gente cresceu disso. Porque hoje eu falo com as pessoas assim, se a pessoa quer tratar de dente, realmente quer, ela vai fazer. Dá um jeito. Dá um jeito. Tanto ela quanto a gente também. Porque eu faço de uma forma diferente, eu ajudo ela de uma outra forma. Maneja a entrega ali, né? Então, essa é uma questão da entrega é muito engraçada. Hoje eu vejo várias clínicas operam hoje e vão entregar o protocolo definitivo depois de 6 meses. Fica segurando a pessoa no provisório. 90% dos nossos casos a gente faz carga imediata e entrega. Definitivo. Carga imediata, você faz entrega na hora, é isso? Isso. A gente opera na sexta e entrega na quarta. Caramba. E a pessoa ainda não me pagou. E ela está com um boleto para receber. Então, é a forma que a gente trata. Nessa hora tá a galera assistindo e falando assim, rapaz, corajoso. Mas é o que a gente tava conversando aqui também. Tem uma questão de comportamento e cultura do lugar Isso também, aí. né? Por exemplo, dificilmente uma clínica em determinados bairros aqui do Rio de Janeiro faria isso. Né? Com Não tem certeza como. não. E tem clínica, cara, que é clínica de volume. Sim. Ou seja, tem paciente que vai na sua clínica hoje, amanhã esse cara nunca mais vai pisar ali. Sim. E os pacientes da sua clínica, pelo seu perfil, pela sua cultura e também pela característica da cidade, Sim. as pessoas vão ali e tem tô indo aqui e eu não tenho interesse nenhum em mudar daqui. Sim. Só se o meu atendimento for muito ruim, der uma merda muito grande, eu não vou voltar. Então, acho que esse conjunto de características e comportamento faz com que, né, a sua inadimplência seja mais baixa, você consegue ter essa possibilidade, né? Então, eu vejo que a gente teve problema com pessoas que também não arcaram, né? Que pessoas que... A gente tem inadimplência, a gente tem problema. Mas eu vejo que não é problema, entendeu? Eu vejo o tanto que a gente consegue ajudar as outras pessoas e tem muita gente, cara, por incrível que pareça, a gente vê muita notícia ruim na televisão e tudo, mas a maioria da população é boa. Cara, é 10% que é ruim. E no consultório também. Concordo com você. E com vocês também. Vocês têm, sei lá, 100 clientes. 90 são tranquilos. É isso aí, cara. Os outros 10 roubam a paciência de vocês aí. tudo. E dá vontade de largar tudo. Eu não vou isso aí. mexer mais com isso. Eu vou embora pra Bahia, vou vender coco lá É na isso aí. beira da praia. Por causa de 10. Mas é isso que a gente leva, né? Mas a grande questão é... na minha forma de pensar, eu não fico visando assim, o lucro, né? O lucro é muito importante. Mas eu tento equilibrar ali o meu lucro com o paciente, né? Porque quanto mais eu fizer, mais ele traz. Então, assim, é marido que fez, trouxe a mulher. É a mulher que fez, trouxe o marido. É tia, é parente. E isso tudo, a gente faz tráfego e depois a gente colhe o produto que a gente entrega. Porque é na mesma situação que vocês. Vocês fazem tráfego, para mim. Mas se vocês não fizerem o básico que tinham que fazer, vocês conseguem me captar, mas vocês não conseguem me manter. É isso aí. E não conseguem fazer o que a gente faz hoje. Pô, tem alguém aí que está precisando, toma, é esse, tem aquele outro. Porque se não tivesse esse relacionamento, cara, você pode ter 200 clientes novos de tráfego
que vai ficar o que é a média do mercado aí, que é 3, 6 meses no máximo de agência. E o cara fica pipocando de uma para outra, para outra. Porque é muita, assim, cara, é muita gente brigando pelo mesmo paciente, pelo primeiro paciente. Eu quero ser o primeiro dentista daquele paciente. Então, é uma porrada de gente brigando. Depois você consegue trazer aquele cara para dentro da tua base, ele só vai embora se você fizer um atendimento muito ruim. Ou se realmente o que você cobrar tá muito distante do que ele pode pagar. Aí o cara também vai saber onde ele pode estar entrando, né? Mas concordo muito com você. Ô, Vitão, acho que agora, cara, a gente pode queria entender um pouco sobre esses incidentes que aconteceram aí do longo do percurso, né? A gente que empreende, a gente tá ali, irmão, dormindo e acordando e o risco ali falando no nosso ouvido o tempo todo, né? E por mais que a gente esteja muito bem intencionado em fazer as coisas certas, tomar boas decisões, não passar ninguém para trás, só quero fazer o meu. Às vezes você acerta, dá uma topada aí, dá uma cabeçada numa quina, irmão, e você fica ali 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos dando cabeçada até as coisas voltarem novamente. E foi o que aconteceu com você. Então eu queria que você contasse um pouco sobre o que aconteceu ali na clínica de vocês, como que foi para você, assim, né, desde do início. Cara, me esbarrei aqui no problema, tô aqui no problema, foi assim que eu descobri e beleza, tá aqui, agora eu tenho que resolver. Então, o Flávio Augusto que fala isso, né? Não existe estabilidade, né? Então, assim, a gente tem uma estabilidade e tal, a gente, vocês, mas cada dia é um dia novo. E no dia 14 de junho de 24, a gente tava marcado para a gente gravar Criativo, 7 horas da manhã. E eu estava levando a minha esposa e as minhas filhas, porque eu tive uma ideia de gravar Criativo com elas junto. Marquei 7 horas da manhã. Quando deu 4 horas da manhã, Deus me acordou e não deixava eu dormir. E aí, quando deu umas 5 e pouca da manhã, que estava amanhecendo, eu mandei mensagem pro rapaz e falei, não vou conseguir chegar às 7 horas, eu vou chegar às 9 horas. Ele falou assim, não, tudo bem, tranquilo. Quando eu cheguei 9 horas, a loja do lado, que vendia panela, consertava panela, eletrodoméstico, essas coisas, começou a pegar fogo, que os meninos chegaram para trabalhar 8 e pouco, eu não sei se pegou fogo lá no botijão, e lá em Petrópolis, como as coisas são muito velhas, né? Aquilo ali alastrou, então nós chegamos 9 horas, o fogo já estava pegando na loja do lado. E aí, bombeiro chegou e não resolvia nada, e aí eu entrei na clínica, preparei lá, botei extintor na entrada para ver se os caras entravam. Achei até que eu ia ser preso, porque eu estava querendo dar ordem neles. Eu vi que tinha muito soldado e pouco comando, né? Então, assim, eles não resolveram nada. Demoraram 2 horas, 3 horas para conseguir água. Nossa. E aí depois pegou fogo em tudo, né? E a fachada parecia que não estava chegando no nosso lado. Então a gente já estava naquela expectativa do bombeiro conter antes de chegar. Aí depois que eu vi que o vídeo roda no WhatsApp, né? Quando eu vi, falei assim, agora já era. E aí pegou fogo em tudo. Tudo. Porque lá tudo era madeira, tudo velho. E para falar que não sobrou nada, lá na cozinha o fogo parou, não sei por quê. E aí não pegou o micro-ondas e a geladeira. O resto foi tudo. Então, a gente deu de cara com aquilo ali. E nós ficamos ali tentando ver o que poderia fazer. Mas, como a gente acredita muito em Deus, na mesma hora passou uma moça e abraçou a Thaís e falou assim, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, que é uma passagem que tem na Bíblia. E a gente não conhecia e ficou ali. Quando deu umas 2 horas, a gente foi embora, nem ficou vendo mais o fogo pegar. Mas pegou fogo na clínica toda? Todinha. E começou na loja de baixo e subiu? Não, a gente era num sobrado, né? A loja que começou aqui, ela era tipo um L. Tinha uma loja em cima, outra embaixo, aqui, a minha, e outra embaixo. Só que as duas em cima meio que ligavam. Uhum. E era o mesmo telhado. Em L não, em U, né? Então começou aqui, nessa ponta do U aqui, rodou, foi até lá. E não chegou na cozinha aqui. Caramba. E só que o grosso mesmo, os equipamentos todos estavam aqui na parte da frente. Então quando chegou aqui, aí pegou tudo. Que a minha expectativa era que não chegasse perto do meu consultório ali da sala de esterilização. Aproveitar, né? Alguma coisa, né? E tinha muita coisa ali, igual eu falei, assim, tudo de primeira.
por mais que a gente atenda pessoas simples, a gente sempre fez o que tinha de melhor na odontologia. Então, assim, o motor de implante era o melhor, as canetas de implante eram melhor, os implantes. Então, assim, a gente foi fazendo uma conta. Se eu tivesse que comprar tudo que estava lá dentro, ia passar de 1.200.000, 1.300.000. Isso, cara. E aí a gente, infelizmente, a gente não tinha seguro, igual você mencionou mais cedo, né? E é engraçado que eu fiquei triste nessa época, porque eu tenho seguro de tudo, né? Até de cachorro, bobear, eu tenho seguro, né? Casa, carro, tudo. E não tinha de lá. Então isso foi o que mais me pegou, né? Porque eu senti uma certa culpa de eu não ter me protegido, digamos assim. Mas quando teve essa moça e ela passou essa palavra pra gente, no outro dia, um casal de amigos foi lá em casa e falou, pô, grava um vídeo, cara, que você vai ter que começar do zero. Ou que você conseguir de ajuda vai ser de grande valia, né? E aí, gravamos o vídeo, a gente recebeu doação de várias pessoas, até de fora do país. Pô, que legal, cara. Foi muita gente mesmo. A gente tem todos os nomes lá guardados, que a gente ainda vai na Clínica Nova botar um espaço dedicados a elas, né? E engraçado que pessoas que às vezes não conhecia, pessoas que conhecia, igual minha prima, eu não via há quase 20 anos que eu não via, mandava um valor, falava assim, Vitor, não é um valor assim, mas eu sei que nesse momento que você está passando, porque ela também é empreendedora, né? O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas eu estou te dando esse dinheiro, mas Deus mandou te falar que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, toda hora Deus confirmava essa palavra na nossa vida, né? E aí isso foi sexta-feira. Na segunda-feira que rodou o vídeo, né? A gente já tinha um lugar para atender. A minha esposa tinha uma amiga, foi morar em Portugal. O consultório dela estava montadinho, cara, direitinho. Parado. Tava parado. Tava parado. Aí ela ligou e falou assim, gente, vai para lá, atende lá, até vocês resolverem o que vai fazer. E é engraçado que a gente que mexe com implante, cada profissional usa um sistema, né? E até nisso Deus teve carinho com a gente. Então, assim, ela usava o mesmo sistema que a gente. Caramba. Tudo que a gente fazia, sabe? Então, a gente conseguiu ali não deixar os pacientes na mão. Isso foi uma opção minha que eu tive também. A gente praticamente não estava fazendo mais novas avaliações, a gente estava só entregando o que a gente já tinha começado. Então, a gente passou de junho até quase dezembro só entregando. Só faltando, os tratamentos estavam faltando, e a gente estava vivendo só de indicação. Então, a gente cortou tráfego, cortou tudo, porque o local era muito pequeno. Então, Tinha nem como atender demanda, né? E tem aquela situação que eu te falei da experiência, né? Então, assim, parece que eu nem queria que a pessoa fosse ali, que não era a mesma experiência, que a gente estava, assim, num momento, assim, de luto e tal, e uma situação que a gente estava cumprindo tabela, né? Jogando, Só entregando o que vendeu por uma questão de honestidade, né? De não deixar ninguém na mão. Mas aí a gente, depois, quando foi final do ano, a gente falou assim, agora está na hora da gente procurar um lugar novo, né? Foi aí que a gente viu esse ponto e a gente começou de uma forma bem mais enxuta do que era antes. A gente tinha 3 cadeiras, um monte de funcionário. Hoje a gente está com uma cadeira e uma funcionária. E eu e minha esposa trabalhando e mais 2 dentistas. Mas é engraçado, porque ali já foi lá que você conheceu, né? Já tem um formato mais enxuto, mas a gente está se sentindo até mais íntimo até dos pacientes, porque a gente tem mais contato, é pequeno, não tem para onde fugir, né? Que lá era muito grande, a gente às vezes desencontrava. E tá, assim, é surpreendente, né? Porque é difícil, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas... E como é que foi assim, cara? Você chegou lá, viu, né? Aconteceu, passou todo aquele luto, aquela tristeza. Aí você tem um momento que você tem que pôr a cabeça no lugar e falar, cara, aqui agora eu tenho que pegar uma força, irmão, e cair pra dentro desse matagal aqui e jogar tudo pro chão. O que você pensou, cara? Assim, o que eu vou fazer? Vou arrumar um lugar, vou alugar, vou comprar?
que eu faço primeiro, ou o que eu invisto primeiro, o que eu tenho que ter cuidado? Como que você traçou assim essa estratégia para recomeçar e falar assim, eu não posso tomar uma decisão que vai me deixar pior do que eu tô? Então, aí o que eu fiz? Assim que pegou fogo, a gente recebeu doação das pessoas, né? E aí eu fui calculando como que eu ia fazer aquilo, porque eu falei assim, eu tenho que montar uma estrutura que eu não tenho muito capital, eu me desfiz de algumas coisas minhas, de carro, de outras coisas que eu tinha para levantar um capital, mas eu também não poderia voltar no ponto que eu estava, porque era muito investimento. Então eu falei assim, vou primeiro ver um ponto que eu possa ficar, que não me custe muito, e eu investi em tudo que eu poderia para a operação rodar de novo. Então, assim, a parte de material teve que comprar tudo de novo, mas eu montei o outro ponto pensando em como que seria as pessoas virem ser consultadas com a gente. Então, já desde o princípio, eu já montei de uma forma pensando de novo no cliente, entendeu? Então, você foi lá, assim, tem os lugares confortáveis, às vezes você vai em clínica que não é desse jeito, e aquilo que eu falei, que pessoas que precisam não usufruem desse tipo de lugar. Então, para elas é top, sabe? Essas pessoas adoram estar lá porque elas são bem atendidas. Então, a gente focou mais nessa situação. Então, porque até hoje, tem equipamento que ainda estou comprando de novo. Então, assim, eu priorizei coisas que fossem aumentar nosso faturamento. Tanto é que, quando a gente conversou, uma das situações, eu estava fazendo o tráfego. E eu falei assim, poxa, como é que eu atende, né? Até falei, né? Cruza, cabeceia, cata no gol, faz tudo. Então, a gente delegou essa parte técnica, né? Para vocês fazerem, para a gente conseguir focar em outra parte. Então, eu sempre foquei no que ia me dar retorno. Então, assim, teve coisas que a gente tinha lá na outra que a gente ainda quer ter, mas eu vejo que às vezes a gente quer muita... Tem coisas que a gente não precisa, né? Assim, Mais capricho, né? não é essencial. Então, o essencial a gente conseguiu para a gente entregar uma odontologia digna, mas a gente pensou muito no paciente. Então, foi ali que eu foquei. Então, toda a obra, os móveis, né? A climatização, tudo ali é pensando no feijão no com arroz cliente. bem feito, né? É, Vitão, o que foi mais difícil? Reconstruir ou construir? cara, construir... Deus é muito bom, né? Porque nessa uma design de interior, né? Que era amiga de amigos meus. Ela ficou sabendo da história e falou assim, eu tenho que ver, porque várias pessoas comentaram, falaram, "Ué, todo mundo é meu amigo e eu não conheço eles." Aí ela ligou e falou assim, eu faço questão de fazer um projeto para vocês. Cara, e o projeto ficou sensacional. Então, ela não cobrou nada, fez tudo. Então, Legal, cara. cara, ficou sensacional. E aí a gente ia nos lugares, sabe? Então, assim, seu material de construção. Pô, cara, eu faço um melhor para você, eu parcelo assim, faço assado. E a gente recebeu, assim, várias situações. Então, para reconstruir não foi tão difícil. Eu acho que abrir mão de tudo que você perdeu que foi mais difícil, assim. Que tem hora que eu lembro de certas situações que, por exemplo, eu tinha uma lupa lá, né, de aumento, que era 3,5. Eu lembro que quando comprei foi $5.000. Daquela da Vision? Isso, Exame Vision. Vision. Pô, o que eu comprei foi $5.000. Então, se a aquela gente cara. botar hoje... Hoje ela tá quase 20 conto. Então, aí você vai lembrando, porque você fica assim, mas aí eu acredito... Vem assim, na maletinha, tudo. toda personalizada, foi feita lá na Dinamarca. E aí é uma paciente minha que trouxe, porque para entregar no Brasil também quase duplicava o valor. Eu trouxe uma pro meu irmão, ele comprou na Dinamarca também, entregou na Holanda, eu trouxe pra ele. Na época, aqui no Brasil, acho que tava 18 mil e alguma coisa. Lá ele tinha pagado 6 e quebradinho. Isso, é isso aí. É esse mesmo esquema. Só que eu mandei entregar em Portugal e uma paciente minha trouxe. Foi isso mesmo. Porque isso às vezes a gente lembra de situações que a gente tinha ali. Mas, graças a Deus, assim, Deus guiou a gente no tempo todo na reconstrução. Por exemplo, a gente usa implante da Medens, que é a antiga Enfios. E eu conhecia o Fábio, que é o proprietário, né? Conhecia, assim, de já ter conversado e tudo, mas eu conheci ele através do Matheus Marcondes, não sei se vocês conhecem ele. Sim. Eu falei com o Matheus, ele falou assim, ô Vitor, eu vou falar aqui com o Fábio.
E aí eu falei assim, não, eu queria que você falasse com ele só para ver se ele parcelava para mim essa reconstrução aí, sei lá, em 20 vezes, alguma coisa, para não despender um dinheiro, né? E, cara, ele falou, aí eu falei com o Fábio, eu falei, espera que eu vou resolver para você. Cara, o cara me mandou kit cirúrgico, motor cirúrgico, vários implantes. Ele me deu, cara. Eu falei assim, mas quanto que ficou? Ele falou assim, não, isso é por nossa conta. Caramba. Que maneiro, Eu falei, cara. que isso? Eu falei, não, você já compra com a gente, né, 300 anos, você é parceiro. E, cara, a gente recebeu isso de presente, né? Então, Que assim, maneiro, cara. é aquilo que a gente estava falando de cliente, de ter relacionamento também, né? Então, o cara fez de coração e assim a gente foi reconstruindo. E estamos até hoje, né? Assim, a luta só está começando, mas graças a Deus, cara, tá num ponto que foi melhor do que eu imaginava. Ah, que bom, cara, que bom. E o que você, assim, você vai sair, vai chegar um momento, hoje você ainda tá ainda com algumas sequelas de tudo isso, né, Vitor? Mas vai chegar um momento que isso vai passar. Sim. O tempo cura tudo, resolve tudo. Depois que passar disso aí, cara, você olhar pra trás, não tem mais nada pra comprar, não tem nenhuma conta, nada, zero. Agora é usufruir. Você vai olhar pra trás assim, cara, hoje, o que você mais aprendeu, assim? O que mais Deus trabalhou em você, te ensinou nesse processo, assim? Então, acho que foi. Como é que quando a gente sobe assim? Esses dias até viu uma coisa do Neymar, aí, quanto mais sobe, o tombo é maior. Eu acho que eu estava arrogante e. Como é que se diz? Não grato. Então, hoje eu agradeço as coisas que eu tenho mais do que eu agradecia antes. Então, eu valorizo coisas simples, né? Momentos simples, coisas simples que às vezes a gente vai crescendo e não dá valor. Igual eu falei antes aqui, a minha clínica, comparando carros assim, a minha clínica é como se fosse uma BMW. E eu não consegui enxergar isso. Depois que eu fui para outro, no consultório emprestado, visitei alguns outros que as pessoas colocaram à disposição também para nos ajudar. E aonde a gente foi, né? Você vê assim, o quanto que eu tinha e eu não tinha a noção que eu tinha aquilo tudo. Então, assim, eu tinha um carro que é talvez um sonho de todo mundo e eu não estava valorizando. Então, isso foi o que mais me marcou e hoje eu vejo assim que eu agradeço, né? Então, assim, hoje as pessoas voltam, né? Poxa, que bom que você está aqui e tal, fiquei sabendo e tal. E aí eu vejo o tanto que isso eu sou grato a essas pessoas, né? Que eu tratei e tudo. Então é isso que mais me marcou nesse período aí. Que maneiro, cara. Falando que maneiro. de uma maneira mais técnica, porque você acumulou experiência de mais de 20 anos. Sim. Querendo ou não, essa BMW que você construiu é fruto, igual você falou, de gestão, de processo, de entender parte financeira, de ter estudado e buscado estudar marketing. Sim. Não é todo dentista que sabe tráfego pago, que faz seu próprio tráfego pago. Isso é muito importante, cada detalhe desse. Mas de maneira mais técnica, nessa reconstrução, quais foram os principais pilares que fizeram que você voltasse agora, ter mais uma estabilidade de resultado, um oxigênio, igual você estava citando, né? Agora eu estou respirando melhor. Como é que foi esse passo a passo estratégico para você reconstruir? Então, aí, como o nosso carro-chefe já era implante, a gente focou mais em implante e protocolo pelo fato da gente não ter que comprar todo o equipamento para as outras demandas de procedimento. Então, tem coisas que eu estou comprando hoje que é agora que a gente está fazendo. E como a gente só tem uma cadeira, eu tenho que aproveitar ela ao máximo e ela tem que me dar o maior retorno possível. Então, a agenda é muito bem controlada, os gastos são muito bem controlados, e aí a gente preferiu ficar com a coisa que a gente mais gosta e, por incrível que pareça, que dá mais retorno. Então, a hora né, da cadeira atendendo o implante dá um retorno muito melhor para a gente. Entendeu? Então, esse foi a grande coisa que eu foquei. Eu só não vou falar que a gente é uma clínica que só faz um procedimento por causa dos pacientes. Por exemplo, atendo o Léo, ele leva a esposa dele. Vamos supor que ele botou protocolo, mas a esposa dele não precisa de protocolo. Sim. Aí eu vou atender a esposa dele porque é a esposa dele. Sim. Mas a gente hoje
só foca em implante. Então, essa foi a parte que Antes tinha uma pegada mais que fazia um pouco de tudo e hoje é mais especialista. Isso, é como se fosse uma especialidade só. Mas só que antes a gente tinha 3 cadeiras, né? Então, uma era para avaliação e 2 entregavam. Então, 2 sempre estavam entregando. Então, hoje, a mesma que avalia é a mesma que entrega. Então, a gente tem que dosar a agenda, aquela coisa toda, porque também a gente procura não fazer orçamento junto com procedimentos, né? Assim, intercalados, né? Tipo, faço o canal dele, faço uma avaliação sua, faço um implante do outro. A gente separa os dias para a gente conseguir ter um foco até a nossa cabeça funcionar melhor. Planejamento ali do dia. Pra gente... Porque, por exemplo, se eu estou aqui no podcast e daqui a 1 hora eu tenho uma cirurgia de implante, eu não estou presente aqui, porque eu estou pensando no implante depois, e vice-versa, né? Depois que for depois do implante, por exemplo, for uma cirurgia mais difícil, complicada, aquela situação toda, como é que eu venho aqui conversar com vocês que aquele caso não sai da sua cabeça? Então, a gente prioriza essas situações para a gente manter a agenda numa situação mais tranquila. Basicamente assim, ó, ele tinha 3 cadeiras, alguma ficava ociosa, dá para fazer uma limpeza, o tipo de procedimento clínico mais simples. Agora, hoje que é uma só, irmão, tem que sentar aqui um cara que vai deixar uma margem legal pra gente. Ticket melhor trabalhado, né? Dê um respiro mais rápido, um salto mais rápido também, né? Porque a capacidade clínica dele tá diminuída. Então, eu tenho que compensar isso agora com o ticket médio mais alto de cada paciente. Mas eu acho que toda clínica deveria usar esse mesmo padrão. Verdade. Tanto que é uma coisa que a gente fala em reunião, pra gente poder fazer algum projeto para alguma clínica, igual conversei com a sua irmã, com certeza eu conversei isso com você também. Quais procedimentos você faz? Faço isso. Beleza, mas qual que é o principal? Porque não adianta você querer diluir a sua energia, dissipar o teu orçamento de campanha para um monte de procedimento. Não, porque aqui a gente faz tudo. Tá bom, mas se você parecer ser um especialista em algo, tua autoridade aumenta na região muito mais rápido, tu vira mais referência muito mais rápido, consequentemente tu vende mais aquele procedimento e tem que ser um procedimento que compensa financeiramente. Só que tem gente que quer fazer um pouco de tudo, atirar para todo lado para ver onde acerta o melhor alvo, né? Tem alguns que fazem isso até de forma estratégica, como canal de aquisição. Se eu tenho 5 cadeiras, ali. Uma eu vou fazer só procedimento clínico, porque esse cara eu consigo, faço uma limpeza, mas da limpeza eu faço já uma avaliação. Nessa avaliação eu consigo saber se esse cara precisa de uma restauração, de repente de um implante. Por exemplo, eu nunca atendi plano na vida inteira. Mas eu vejo colegas que usam o plano como captação de paciente. Sim. Agora, o cara tem que ser muito bom. Comercial tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, porque uma limpeza no plano é R$50. Então, assim, esses R$50 que o plano vai te dar, ele vai te pagar depois de 50 dias, não sei quanto tempo, mas esses R$50 que o cara fez a limpeza, ele tem que ganhar outros por fora, porque senão ele não fecha a conta. Agora, quando o cara tá com 5 cadeiras, ele faz uma cadeira só de plano, tá top. Porque aquilo ali meio que gira um dinheiro para ele consegue captar outros pacientes para outra especialidade que o plano não cobre, que o plano só cobre coisas básicas. E aí ele trabalha as outras como se fosse uma clínica particular. Eu acho isso engraçado. Tem muita gente que adora dispensar paciente que vem no WhatsApp. Você aceita plano tal? Não aceitamos. E acabou. A conversa encerra aí. Não tem desenrolo nenhum. Parece que o cara tem plano, ele esquece que o cara tem um emprego e o cara tem um salário que pode ser um bom salário, né? Exatamente. Então lá a gente, às vezes, quando acontece isso, a gente fala sobre reembolso, né? Então, na hora que o cara... vocês aceitam o plano? Não, a gente não aceita plano, mas a gente tem muito paciente aqui que tratou com a gente, que tem plano, que depois eles pedem reembolso e tem situações que a gente atende que não cobre no plano, então a gente... Mas aí que tá, por exemplo, tem muita gente que vai buscar uma clínica, aceita plano? Só que ninguém nem pergunta por que você quer saber se aceita plano. Às vezes a pessoa tá achando que o plano dela, de algum motivo na sua clínica, aceita fazer um implante, um protocolo. Um benefício, né? Não sei, tem alguma parceria especial. A pessoa vai na esperança de conseguir isso, não é nem às vezes só pela consulta. Só que se você descobre qual que é a dor, cara, o que você quer? É implante? Olha, implante, o plano vai cobrir em lugar nenhum. Só que aqui na clínica, a gente consegue fazer algo que vai te ajudar, que não vai ficar pesado para você. E aí você transforma uma pessoa que todo mundo julga e dispensa, quase bloqueia no WhatsApp se deixar. É a mesma situação da questão do preço. Toda vez que você faz uma campanha, quanto que custa?
Cara, essa é a primeira pergunta que todo mundo faz, né, cara? Que quer fazer, até quem não faz quer fazer. Porque, sei lá, eu vi um carro ali agora. Falei assim, cara, gostei desse carro. Aí você olha assim, só pra você ver o preço e, assim, pô, agora eu não vou, mas ano que vem eu vou trocar de carro. Esse aqui dá pra eu pegar e tudo. E é a primeira coisa, e é a primeira coisa que a pessoa se interessa. E não Sim. quer dizer que ele quer desmerecer o seu... Ou que viu o preço vai sair correndo. Aí você, pô, se o cara já perguntou o preço, algum interesse ele tem, cara. Então é seu papel trazer ele para dentro da clínica e entender, né? Se ele vai fazer o protocolo, se ele não vai fazer, se ele vai fazer implante, se ele não vai fazer, ou se ele vai fazer. Às vezes ele tá só comparando. Se tu fizer só uma pergunta de volta pro paciente, cara, você tá perguntando por quê? Você já viu o preço de alguma outra clínica? Isso. Preço de que você tá procurando? Só para eu entender como que eu posso te ajudar, porque que pode variar muito. Então eu vou conseguir chegar mais perto do que você está buscando. Acabou. Você tem a atenção dele. É uma discussão que dura para sempre, né? A gente tem 5 anos que a gente trabalha, 5 anos que a gente escuta as mesmas coisas. Ah, só procura por preço. E você não responde. E é normal, e é normal, cara, você perguntar o preço, seja do que for que você vai comprar, seja um café desse aqui, seja um celular, agora um carro ou um tratamento dentário, porque não é barato. Sim. Não é barato. Eu preciso saber quanto que é, quanto você cobra no teu implante. Se eu quiser, posso perguntar a marca também, se o cara for um cara que tem um nível de consciência melhor. Enfim. E o problema disso, na verdade, é que aquilo que o Rodrigo falou lá no início é o desinteresse em resolver o problema da pessoa. Sim. Olha, eu vou resolver o seu problema, eu uso um implante de boa qualidade, a marca é tal, né? Só para você... Olha aqui o resultado de fulano, olha aqui o resultado de ciclano. Agrega valor, pô. E para isso, para eu poder te oferecer isso, eu te cobro isso. As pessoas que nunca trabalharam com tráfego, eles acham que todo paciente é ruim. Por quê? Cara, eu antes de trabalhar com tráfego, eu só trabalhava com indicação. Então, é muito bom, né, cara? Eu te atendi. Você gostou, você vai levar a sua esposa, cara. E eu não preciso falar nada. Eu só falo assim, ó, você tem que fazer um clareamento, tem que fazer isso aqui. Quanto que é? É tanto. Vou passar aí e tal. Tchau. Como é que eu pago? Esse é tirador de pedido, né? Que o pessoal fala. Sei. Agora, quando vem da internet, você tem que ter toda uma estratégia para você conseguir convencer aquela pessoa, né? A gente vê essas páginas aí de venda, essas coisas todas, o cara trabalha a página de venda todinho para lá embaixo falar que é R$47 o negócio. E às vezes o dentista não vê isso. Porque assim, é uma forma de alguém que se interessou pelo seu anúncio, pela coisa que você tem e está precisando. De alguma forma ele está precisando. Eu sei que acontece, por exemplo, acontece até com o meu sogro, por exemplo. Vira e mexe, ele clica lá na minha na minha publicação. Eu falo assim, vou te matar, que eu estou pagando esse clique, né? Já manda ele fazer o Pix. Mas, cara, às vezes eu vejo, porque como o nosso público é mais idoso, eu vejo que às vezes ele tem dificuldade, clica ali, às vezes já clicou 2, 3, 4, 5 vezes, sabe? A gente já viu isso. Até de ter uma conversa no WhatsApp, ele é um pouco mais difícil, né? Tem que ligar, às vezes. Então, o público, e essa é outra situação. Quando é uma galera de faceta de resina, cara, se você tiver até um agendamento automático, essas coisas, é melhor. Embora, o cara não quer nem falar no telefone. Mas se você pegar sua mãe, sua avó, pô, liga pra ela, você não fica 40 minutos no telefone. Nossa Senhora. É isso Não aí é? mesmo. Então, assim, você só falar, cara, só conversar. E a pessoa tá precisando, cara. Porque ninguém quer ir no dentista à toa, cara. Ninguém. A gente vai na praia à toa. A gente sai daqui agora, vamos na praia ali. Nem tava afim de ir. Eu acho que a internet, o mercado em si, ele deixou muitos não, a maioria dos dentistas preguiçosos. Porque o dentista vai na internet, vê fulano de tal, que faturou não sei quantos milhões, fazendo uma magiquinha com um macete aqui e ali. Aí acha que, não, eu também posso fazer isso. Aí vai e contrata alguém, ou contrata uma equipe, ou contrata uma agência, seja lá o que for. Não, olha, você tem que fazer exatamente o que o fulano fez para conseguir esse resultado rápido. Ó, chegou o lead aqui, mas o lead tá perguntando o preço, tá errado. Ai, meu Deus, você tá perguntando o preço, responde ele alguma coisa. Conversa com ele, isso aqui é plano. Tá bom, mas arranca ele, traz ele pra dentro da clínica. Tu sabe que o plano não paga? Eu vejo que a pergunta geralmente é, ô Vitor, quem que vai ser o marketing? Mas ninguém pergunta para você, ô Vitor, o que você faz para vender quando chega alguém no seu consultório? É isso aí. Você recebe a cada 10 perguntas de quem faz seu marketing, você recebe uma, Vitor, o que você faz para vender? Né? O que você faz para passar um orçamento? Então, o cara te pergunta, o cara fala, Vitão, me passa quem faz seu marketing aí. Aí você passa, você faz essa gentileza, você passa. Sim. Mas se o cara não perguntou de repente ou não quis entrar, o que acontece depois daquilo, você não fala. O cara chega para mim e ele acha que ele vai ter experiência igual você. Só que ele não tá fazendo o que o Vitão tá fazendo. Então, mas eu acho que tem uma questão de responsabilidade também, sabe? Porque é muito fácil eu falar para vocês dois que a agência de vocês tá ruim.
Mas eu mesmo não vejo. Então, assim, às vezes a gente está lá na reunião, né, no relatório de final de semana, fala assim, foi ruim por causa disso, porque a gente aqui não fez isso, a gente não fez aquilo outro. É a questão de agendamento mesmo. A gente estava com um problema de agendamento, mas a gente sabia, por causa da demanda que a gente estava lá, estava difícil da gente coordenar isso. Então, a gente buscou uma alternativa, né, de botar uma secretária lá virtual para a gente não perder aquele coisa. Só que a culpa não era de vocês. A culpa era minha, porque estava chegando lá não sei quantos leads por semana. Mas mesmo quando chega uma quantidade e a qualidade não é boa, porque isso acontece também, tá? Nossa, tem muita agência também que usa esse álibi de lead ruim não existe. Existe, isso pode acontecer e às vezes acontece isso. E como que eu sei que o lead é ruim? Com o seu feedback. Se você faz tudo da forma correta, se você tem essa organização, igual vocês têm, utiliza ali um CRM, o como, vocês têm esse relatório ali toda semana, você consegue chegar na reunião com a gente com mais dados que é incontestável. Sim. Gente, olha só, aqui meu processo comercial é esse, eu faço dessa forma e realmente esse mês eu não estou conseguindo conversão, mês passado eu não consegui. Então tem alguma coisa aí que tá errado. Então quando não tem, vira tudo especulação, cara. Sim. Né? Vira tudo especulação. É a gente especulando que seu comercial é ruim, você especulando que o nosso tráfego não tá certo e vira aquela confusão de ego. Mas você ali, né? sabe que esse caminho todo, cara, começa lá no criativo. É verdade. É isso aí. É o grande segmentador. É impressionante. O próprio Matheus, né, que eu tenho muito contato com ele, ele falou assim, você adivinha, se você falar de geladeira no anúncio, você adivinha o que as pessoas vão perguntar que você vende? Geladeira, por incrível que pareça. E é engraçado, porque você está falando disso aí, às vezes a pessoa faz campanha de clareamento, campanha de resina, campanha de limpeza, campanha de não sei o que lá, e vem um monte de coisa que você não, às vezes nem quer. O nosso foco é totalmente em protocolo implante. Não tem uma campanha nossa que não rode disso. Então, é todas as dores das pessoas que estão com falta de dente, que não sorri para o marido, essas coisas todas. Formatos diferentes da mesma dor. Porque igual agora, essa última reunião, o CTR estava baixão, estava horrível. Aí eu estava falando com o Samuel, eu falei assim, Samuel, eu não posso falar nada. Aí eu fui ver a frequência, né, de alcance, de frequência de rotatório, já estava dando quase 3, 4 de cada criativo que estava lá. Isso quer dizer que a mesma pessoa estava vendo o criativo 4 vezes. Uma que o dinheiro estava indo embora e outra que o cara já não aguenta mais o cara falando aquilo ali. Satura, Então, aí a gente já trocou os criativos tudo de novo. Então, isso aí, a culpa era minha, que a gente já tinha conversado isso antes, só que a gente não tinha achado uma brecha para a gente conseguir gravar os criativos lá. Sim. Mas agora eu não posso jogar para vocês que o CTR está baixo, porque a culpa não é de vocês. A culpa é minha, que eu que não fiz. Eu acho que hoje também os dentistas vê a internet, as coisas são muito fáceis, né, cara? Não. Parecem, não porque, são. Assim, parecem. Pô, o cara chega ali, é igual o congresso que a gente vai. Pô, só caso top, cara, no congresso. O cara pega caso top, o cara não pega um dente no olho e bota na boca, né? Aquele caso difícil ele não mostra. E aí, assim, só que por trás de tudo, todo mundo e toda empresa, cara, é muita coisa que tem que rodar por trás para chegar naquele resultado, né? O backstage é mais importante do que o maior show, o espetáculo, né? Porque é muita gente que está trabalhando, cara. Então, assim, Rock in Rio, por exemplo. Rapaz, o cara que vai ali, que é, sei lá, Madonna, nem sei quem que vai nesses trem. Mas, cara, a mulher vai ali e vai ficar ali 2 horas. Só que os caras estão vendendo o Rock in Rio há 3 anos, os caras estão fazendo, cara. Estrutura, logística. Tudo, cara. Para aquela mulher sentar ali 1 hora ali. Então, quando você vê um caso, ou uma clínica que está faturando 1 milhão, 500 mil, cara, isso não faz. Cara, se fosse, ninguém precisava de ninguém. Todo mundo faria, cara. Copia e cola, cara. Eu até postei no meu Instagram esses dias, cara. Chegou a gente roda uma operação fora do país, a gente paga muito mais caro em anúncio, Sim. então tem questão de fuso horário, então a gente tem a agência que a gente trabalha ali no horário, depois termina o expediente, entre aspas, da agência, a gente tem ali a nossa operação, que a gente tem fuso horário, às vezes a gente não dorme à noite, acorda 3, 4 vezes de madrugada. Além disso, aí gera o cansaço. Você não dorme, você fica mais estressado, é aquela coisa toda, né? E aí, chegou uma fatura pra gente de 66 mil reais, que não tem R$1 lá, cara. Nós não compramos um café desse aqui. É anúncio e ferramenta. Não tem nada, nem minha nem do Rodrigo.
É 100% anúncio e ferramenta. E a gente olhou para aquilo ali, cara, nós vamos ter que pagar. Tem um dinheiro, nós estamos rodando, tá? Sim. Isso aqui é um investimento, nós vamos pagar. Mas, cara, não é todo mundo que quer passar por essa pressão, não, cara. Não é todo mundo que aguenta dormir no barulho, não é todo mundo que está disposto a passar por instabilidade. E a gente que está aqui, nós podemos aqui agora tirar o celular do modo avião e ter umas 6, 7 bombas pra gente Nossa resolver. Senhora. Sim. E geralmente tem. Agora, isso para mim já não é mais uma questão que eu olho como um problema para eu desistir. É algo normal do nosso dia a dia. A gente entende como que as coisas acontecem, né? O que eu vejo que as pessoas querem, principalmente essa geração que está vendo, quer muito direito e pouco dever. É isso aí mesmo. Né? Isso aí. Minha mãe era assim, se você quer uma coisa, vai lá estudar. Ou se você não quer, você trabalha e compra. Sabe? Então, assim... Muito prático, né? Você tem que ter uma coisa, você tem que batalhar por aquilo para você colher aquilo ali. E você estava falando nessa situação aí, o que acontece? Há pouco tempo atrás eu falei assim, cara, eu não vou conseguir pagar vocês. Não falei isso? Falei, cara, você consegue segurar para mim 2 meses? Aí eu expliquei a situação toda que eu estava passando e a gente combinou e já até quitamos. Só que, cara, isso é o tempo todo, cara. É igual aquele negocinho do pratinho, né, cara? Você tá naquele pratinho de lá, pratinho de cá, pratinho de lá. E se você não fizer isso, você não vai para frente. Isso aí. Só que eu tô vendo que as pessoas não querem rodar o pratinho e querem ganhar o louro da situação. E rápido. Só que não tem nada rápido, cara. Nada. Isso aí, o Vitor, que você passou, né? Que você falou com a gente ali. A gente também, cara, a gente passou por situações ruins também. Sim. Pensa aí. Nós começamos um negócio, a gente tinha 23 anos, né, mano? Rapaz, Há 5 anos atrás. 23. eu tinha 24. Eu tinha 23 anos quando eu abri a empresa. Eu já vim empreendendo, mas quando a gente abriu a empresa, a gente fez a sociedade, a gente tinha 23 anos. Então, pensa aí, 2 jovens de 23, 24 anos abriu um negócio. A quantidade de erros que a gente cometeu, né? Então, a gente vai ganhando dinheiro, vai ganhando, você vai fazendo cagada, mas você tá ganhando dinheiro. Só que chega um momento que a quantidade de dinheiro que você ganha e a quantidade de erro que você comete, elas não... A conta não fecha, né? Aí começa a vir vários problemas e você vai empurrando, porque você tem muito crédito, vai empurrando. Sim. Chega uma hora que essa conta não bate. E quando você foge do problema, cara, é pior. Ele só vai aumentando. É pior. Então, teve até um cunhado do Rodrigo mesmo, cara. Ele foi, assim, um dos caras mais corajosos que eu já vi na vida. De chegar pra gente no início. Ajudou a gente muito com gestão, com fluxo de caixa, aconselhando. Principalmente ali o Rodrigo, mas ele já foi várias vezes no nosso escritório. Mas ele já chegou pra gente e deixou... Cara, eu vou emprestar aqui um cartão de crédito pra vocês. O limite é X. E joga pro fluxo de caixa de vocês aí. E basicamente assim, cara, foi... a gente tinha mês que a gente não conseguia pagar, a gente renegociava, mas nunca nós fugimos do compromisso, né, cara? E continuamos trabalhando, vendendo, continua fazendo. Tem contrato para vender mais, Isso vamos aí. fazer. Então, eu acho que isso é igual a gente estava falando mais cedo. Problema todo mundo tem, cara. Isso aí. Agora, como vai lidar com o problema é outra situação. Vai ter pro resto da vida. Porque, por exemplo, eu já sabia que... Porque a gente vai controlando tudo, cara. Então, assim, eu sabia que naqueles meses eu não ia conseguir pagar, cara. Então, eu já falei, cara, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí e tal. Porque era muito mais fácil eu deixar de pagar vocês, cara. É isso aí. E não falar, bloquear, e não sei o quê, aquela confusão toda. Eu sumi, né? Eu acho que isso não é certo, cara. Por mais que a gente, vamos supor, queira parar nosso relacionamento de trabalho, a gente tem que sair de uma situação de uma forma correta, eu acho. Sabe? Então, assim, ó, quanto que a gente combinou, como é que é e tal, fica bom assim, assim, assado. Tanto em todos os lugares. Então, assim, todo mundo que eu trabalho, os protéticos, essas coisas, cara, eu pagava sempre eles primeiro. Sempre. E aí depois que eu ia tirar o meu, cara. Porque, assim, cara, se um protético meu não faz o que eu quero do jeito que eu quero, acabou minha clínica. Porque ele vai entregar uma coisa horrível. Então, assim, você tem que... isso tudo faz parte de um negócio, né, cara? Então, você tem que pensar em tudo, cara. É o jogo de cintura, né, cara? O sapato velho e pé cansado, né? O Vitor, acontece muito, cara, assim, situações, mas muito mesmo, de pessoas que não conseguem mais pagar a gente, e aí ele trata disso com muito orgulho,
começa a encontrar uma série de situações que colocam a culpa na gente, Sim. que o negócio dele não tá prosperando. Eu já escutei de cliente em reunião. Eu entrei em uma reunião uma vez, de uma forma, uma colaboradora nossa quebrou o braço. Não sei se você lembra da Isa. Sim, sim. Ela quebrou o braço. Ela falou, Léo, quebrei meu braço no jiu-jitsu, não vou conseguir trabalhar hoje. E tem 3 reuniões marcadas. Eu falei, não tem problema, eu vou te substituir nas 3 reuniões. E na terceira reunião que eu entrei, inclusive foi um dia que eu tava... Era a última reunião que eu ia fazer. Eu tinha um compromisso com a minha esposa, 10 da manhã, ela ganhou uma diária num resort, que até no Hotel Fazenda, acho que até se você comentou lá em Itaipava, cara. Sim, lembro. Ela ganhou lá no programa de Niterói que ela participa, a gente ia pra lá pra descansar. Tive que adiar esse compromisso com ela porque aconteceu essa situação com a Daísa e eu fiz as reuniões. Na terceira reunião que eu entrei, e aí o cliente olhou pra mim, eu me apresentei como sócio do negócio, simpatia pura, né? Por entrar em reunião com o cliente, já tinha feito reunião com dois gente boa, terceira gente boa também, né? Aí o cara, você é dono você é um dos sócios? Eu falei, sou. Cara, vou aproveitar aqui pra te dar parabéns. Aí eu enchi o peito. Pavãozão. Eu lembrei quem. Parabéns. Parabéns. O teu comercial, cara, é excelente. Se eu, nos meus negócios, eu tenho um comercial como o seu, rapaz, tá milionário. Aí eu, rapaz, você gostou? Agora, seu operacional é uma bosta. Vocês são extremamente irresponsáveis. Você quebrou minha clínica, irmão. Aí começou. Quando ele falou que você quebrou minha clínica, eu tive dois sentimentos de preocupação. Falei, cara, peraí, o que o time fez, né? Ou deixou de fazer. Mas, por outro lado, eu pensei, peraí, impossível um tráfego ruim quebrar um negócio. Sim. Impossível. E é impossível também a gente não ter percebido, porque é reunião quase todo dia de alinhamento tudo. Beleza. Que seja um e-commerce. Se fosse um e-commerce, mas peraí. E aí, cara, eu comecei a investigar. No final das contas, aí eu falei, não, peraí, se ele falou que eu quebrei o negócio dele, agora o problema não é da Dr. mais não, agora é pessoal do Léo. Aí eu falei, irmão, vamos lá, vou resolver teu problema aqui nessa reunião. Tá disposto? Vou resolver seu problema aqui, cara. Nós vamos sair daqui com pelo menos com 3, 4 soluções pra você escolher. Vamos lá. Aí quando eu entrei botei pra espelhar o WhatsApp, cheio de mensagem arquivada, que ele na verdade não tinha secretária, né? No CRC ele tinha uma secretária. E começou, aí eu comecei a entrar a parte do ego dele. Aí eu comecei a perguntar. Falei, cara, mas peraí, como é que você tá? A gente gera demanda para você, tá aqui a demanda, tá aqui. Vocês não estão tratando esses contatos direito, você não tem um CRM, você não faz follow-up, vocês desistem muito rápido do lead. Tem lead que vocês nem respondem e tal. Aí ele falou, não, cara, meu comercial é muito bom, tá até o gerente comercial. Aí eu falei, você tem gerente comercial? Ele tem. Você paga quanto para ela? Eu pago 6 mil. Eu falei, então é ela que tá quebrando sua clínica. Por quê? Você paga 2.500 pra gente, a gente te gera demanda e você tá pagando esse salário para sua... E ela não tá fazendo, você não tem nenhum CRM implementado. Sim. Acabou a reunião, Vitor, esse cliente até me pediu desculpa. Falei, cara, desculpa aí pelas coisas que eu te falei. Tem um parênteses aí. Acho que no Google, ele não sabia para onde estava indo. Ele tinha Google e nem sabia. Porque acho que a clínica era da esposa dele. Sim. Enfim, aquele cara que, não, deixa que eu resolvo. Aí entra na reunião, não sabe de nada. Então, assim, em resumo, cara, o que acontece na verdade... hoje, graças a Deus, a maioria dos nossos clientes são clientes que eles entendem o processo, até porque quando a gente vai vender, nós somos muito transparentes com isso. O Rodrigo, que é o meu sócio, ele tem total... Ele faz questão de mostrar como que funciona o processo, até porque, cara, a pessoa que recebe as reclamações está ali do meu lado no escritório. Então, quando ela recebe a reclamação, eu recebo também de tabela. Sim. E eu não gosto de viver isso. Eu gosto de realmente ajudar as pessoas e eu ganho para isso, cara. Sim. Meu trabalho não é uma penitência. Então, a gente faz todo esse processo. Mas, querendo ou não, sempre tem um ou outro. E quando você vai ver, o problema é a pessoa mesmo. Não é, ele faz isso comigo, ele faz com todo mundo ao redor. E pasmem, velho. O grupo de WhatsApp desse cara é o pior grupo que tem. Porque os colaboradores dele começam a espelhar o comportamento desse cara com a gente. Do mesmo jeito, Do mesmo jeito. Você vê que é assim, da recepção até o dentista avaliador e o dono da clínica financeiro, todo mundo arrogante. Então, assim, a gente já identifica esse perfil de início, a gente nem fecha. A gente tem começado a reparar muito mais o comportamento da pessoa. Quando eu vou fazer uma reunião para alguém interessado, inclusive, até conversei ontem com ele, falei, olha, o que mais importa para mim aqui é como vocês são. O restante do processo eu vou ensinar, eu vou explicar, eu vou mostrar o tempo e paciência que for. Mas se vocês não forem pessoas que estão alinhadas com o tipo de pessoa que a gente quer aqui dentro, a gente não fecha. E aí eu faço igual você falou, algum exemplo mais cedo, cara, bota o preço lá em cima, dificulto. E ainda vai e fecha ainda. E pior que tem gente que fecha. Que então, quer fechar. esse do preço parei. Aprendi com um professor lá no Rio Grande do Sul. Ele
reabilitador, né? Um dos caras conhecidos aí do país. E ele pegou um caso que o cara tinha feito o trabalho em São Paulo, estava todo errado. O cara tinha gastado 100 mil para reabilitar tudo. Nossa. Aí ele falou assim, o cara foi lá, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, já vi que esse cara é meio tranqueira, né? Vou botar 4 vezes mais. Só o pagamento da entrada já era o outro tratamento todo. Uhum. Só que na segunda consulta, cara, ele não aguentou. Ele falou assim, cara, eu não quero. Eu não quero esse dinheiro, o desconforto que vai vir na vale a minha pena, vida. Eu lembro que ele usou uma frase falando assim, cara, eu já sou casado com a minha mulher. Eu vou casar com esse cara agora, porque é um casamento, cara. Sim. Casamento. O cara te suga até te matar. E aí ele falou assim, olha, não dá pra mim, devolveu o dinheiro, falou assim, olha, agora você procura fulano de tal. Eu já aconteci várias situações dessas que eu falei assim, olha, esse caso é muito complicado pra mim. E nem era. Era caso que eu não queria atender. Então eu falei assim, ó, você procura o fulano de tal, aí você dá o nome de um amiguinho que você não gosta E muito. não é coincidência, cara. Assim, no ranking de clientes que mais possuem resultado ou que estão numa crescente, numa excelente ascensão também, buscando mais resultado ou Aham. quebrando barreiras de resultado, são pessoas que são muito boas de se relacionar. São pessoas leves, tranquilas, conversam, falam tudo de maneira transparente. Gente, ser cobrado e receber cobrança não deveria ser problema para ninguém. Sim. Obviamente, dentro de uma linha de respeito, né? Uma boa comunicação. E a gente gosta recebe, né? disso. A gente recebe. O Yuri mesmo foi o último que nós gravamos um podcast com ele. O Yuri tava ali no camarim ali, ele mandando áudio na equipe. Entendeu? Cara, com a delicadeza, assim, Sim. mas com a cobrança coerente. Porque é isso mesmo, nós somos uma equipe. Sim. E o cara, ele é gente boa, a gente fala assim, poxa, o cara é gente boa, quando o cara é gente boa, Vitor, ele tem mais possibilidade de dar certo. Mas não, porque a forma como ele leva a vida, ele permeia aquilo ali na vida dele como um todo. É dentro de casa, com a família, com os pacientes. Isso respinga na gente também. Então, é uma cascata. Igual o Michelin, cara. Michelin é um cliente que iniciou tem 3 meses com a gente. O cara já... Cara novo, tem o quê? 20... Da nossa idade, né? deve ser mais novo que a gente, se bobear. Ele faz tudo na clínica. Agora ele contratou uma pessoa, a gente vai treinar essa pessoa, ajudou ele na contratação, todo o processo comercial. Mas ele estava até agora, completar 3 meses agora, fazendo tudo sozinho. Só que o cara ele entrou com uma energia tão boa. Tipo assim, uma alegria, ouvindo, compartilhando coisa, dividindo realmente dados que ele já tinha. Que foi muito rápido. 15 dias, mano. 15 dias começou a fechar tratamento de 15 mil, de 7 mil, de 8 mil. Eu, rapaz, nunca tinha fechado tratamento assim, não. Eu falei, 15 dias, cara. porque você é bom, cara. Não tem jeito. Então, mas eu acho que também a pessoa tem que se colocar num lugar também de aprendiz, né, cara? Isso. Quando o cara não quer ouvir nada, igual assim, vocês estão no tráfico. Pô, chega um cara falando assim, cara, faz tráfico lá na Angola, sei lá. Eu não quero saber disso não e tal. Você não para nem para pensar, cara. Nem para ver o que o cara tava falando. E às vezes o cara fala uma coisa, cara, que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Um insight, né? É uma coisa boba, cara. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo sendo humilde de aprender, porque a gente não sabe nada, cara. Não sabe nada. É isso aí. Por mais que a gente saiba, igual odontologia, cada dia uma novidade, uma tecnologia nova. E eu vejo que as pessoas não querem aprender nem o básico, sabe? O feijão com arroz. A gente tem que sempre estar escadinha, né? Se a gente parar de crescer, a gente... A gente tava falando aqui agora do cartão de crédito, né? Do cunhado do Rodrigo. Mas teve um cara que ensinou muita gente também, cara. E não foi dinheiro, não. Foi conhecimento mesmo. Foi o Rogério. Você me contou. O Rogério, ele é eu tenho a felicidade, né, de morar perto dele, né? A gente mora perto. Eu conheci ele aqui. Dia 12 de julho de 24. Nós nos conhecemos aqui, a gente gravou um podcast com ele, não foi, mano? E depois a gente gravou mais 2 podcasts. Ele tem 3 podcasts. Teve um que o Rodrigo, quando a Ana Lua nasceu, a filha do Rodrigo nasceu, ele tava em algum lugar aqui da Barra, eu falei, Tava chegando já, faltava 20 minutinhos pra chegar. Aí o Rodrigo falou, Léo, Ana Lua vai nascer, a bolsa estourou, tô indo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou gravar esse podcast sozinho? Aí eu liguei pro Rogério e tava aqui, falei, mano, grava comigo? Aí como assim, não, tô indo convidado, eu queria você como dentista, porque ele é um cara mais técnico, eu queria que você estivesse lá comigo, seria até interessante. Aí veio, gravou comigo. Então, assim, o conhecimento... Hoje, eles têm uma empresa também de terceirização financeira para a clínica odontológica, que é a Embase, né? Que é um BPO para a clínica odontológica. E eles atendem a gente. Hoje.
Mas, cara, assim, a nível de gestão, de negócio, eles pegaram a nossa agência com 16% ao ano e estão entregando agora 2025 com 33% Oxe, na última linha. Isso, assim, pra agência, mudar de negócio como o meu, muda. é difícil, Aí cara. sim parece mágica. Aí parece mágica. Aí parece mágica, de verdade, assim. Então, o conhecimento... Já teve dia de eu ir na casa dele com o computador aberto, abri o computador e falei, cara, me ajuda. E aí ele e a esposa dele sentou ali e falou, não, Léo, faz isso, faz isso. Aí a gente fazia reunião, nós quatro, eu, ele, o Rodrigo, ele ajudava a gente. Então, não foi o... Falei pra ele um dia, eu falei, cara, se tivesse pegado, assim, é 200 mil que vocês querem? Toma, puf. E não falar nada. A gente tava na mesma situação. Na mesma situação. Então, assim, às vezes um insight, estar em um lugar de humildade, pedir ajuda, porque quando você tá no meio do furacão, é complicado você enxergar o problema, né, cara? Saber qual que é a saída, né? Na minha, eu não sei na carreira de vocês, mas eu vejo que o dentista, cara, ele quer dar jeito pra tudo, sabe? Então, assim, eu tava lá fazendo tráfego, mas eu fiz o tráfego para eu aprender, para conversar com as pessoas. Agora o cara não, ele aprendeu a apertar lá o botão publicar lá, é uma paradinha especialista, assim, né? e já é o especialista. Então não escuta o outro. E aí ele conserta a cadeira, ele, sabe, faz procedimento que ele não tem capacidade de fazer, ele pega e mete a mão. E o dentista quer dar jeito nessas situações. E não é assim. Eu acho que a gente tem que crescer, né? E aproveitar, cara, que tem tanta gente que pode. Igual você falou da jornada agora. Depois que pegou fogo, cara, apareceu tanta gente na minha vida, de uma forma, vocês, né? Pessoas que agregaram na vida da gente. Então, assim, as pessoas podem te ajudar, cara. E a gente vê que você não chega a lugar nenhum sozinho, cara. Não. É muito difícil, cara. É muito difícil. É muita coisa pra você carregar tudo. Tem como não. A mochila é jeito. muito pesada, É né? muito pesada. Pô, então a gente tem que... Eu penso assim, né? Acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Tratou o orgulho, não tratou, Vitão? Ah, Trata, não mas trata? eu nunca fui, não, sabe? Mas eu sempre me coloquei, assim, numa posição mais humilde. Mas eu acho que era mais ingrato, assim. Eu não reconhecia que eu já estava num ponto maior. E aí eu tava meio que desdenhando das coisas, assim, sabe? Entendi. Então, é o verdadeiro levando nas coxas, assim, sabe? Tá, aquela coisa toda. E aí a gente vê o tanto que a gente tava, assim, bem posicionado, bem estruturado, né? Assim, de formato de negócio, aquelas coisas todas. Tanto é que pra gente começar agora foi muito difícil. Mas a gente já sabia o caminho que a gente tinha que seguir, né? Então, Boa. muito, muito melhor. Então, acho que é isso. Meu irmão, e o que a Odontorize representou pra você durante esse período aí de reconstrução? Então, cara, é aquilo que eu te falo. Eu tava rodando muito pratinho, continuo rodando muito pratinho, né? Um pratinho eu deleguei. E assim, eu já trabalhei com uma agência, acho que até no dia que a gente conversou, eu falei assim, cara, eu vou te falar, eu não sei se eu quero agência, porque é tanta promessa sem entrega e fica ruim, né, cara? Então, assim, quando eu conversei com vocês e a gente depois foi tratando, você vê que é a mesma estrutura que a gente pensa. Então, para mim, foi sensacional, cara, porque confiar o tráfego na pessoa não é que vai falir, igual você falou, o negócio. Não vai falir, mas também vai me tirar dinheiro à toa. Entendeu? Então, assim, para Sim. jogar dinheiro lá no Facebook, o Zuckerberg fica feliz, mas, pô, a gente tem que ter retorno disso. Mas, para mim, foi sensacional, porque a forma que fui tratado, a forma que a gente elabora as estratégias, conversando lá com o Samuel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro e tal. Cara, tudo, cara, colaborou muito, cara, na campanha que a gente fez de plantão de implante mesmo, cara. A gente foi adequando as coisas ali, o pau tocando, né? E a gente foi acertando e, cara, foi top. Então, assim, eu fico feliz de Deus ter colocado, né, vocês no nosso caminho, porque é pessoa que trabalha junto. Bem ou mal, vocês, entre aspas, são o nosso colaborador. Sim, exatamente. E tem a mesma filosofia, entendeu? Então, assim, é engraçado que repele as pessoas que não é, né? E aí eu já tive experiência de pessoa em agência falar assim, sou assado e tal. E não é, cara. Então, isso não é verdadeiro, né? Então, assim, quando a coisa é verdadeira e a entrega é a mesma coisa, cara, o que vai acontecer é sucesso, não tem jeito.
Bacana, cara. E o fato da Odontorize ser uma agência focada em clínica odontológica, você sentiu que isso foi um diferencial? Ah, isso é outra coisa, né? Porque eu vejo que os caras trabalham com lanchonete, delivery, portal grande e tal. Cara, cada um tem uma estratégia, cara. Então, isso acontece muito. Você falou um negócio de financeiro, contador. Cara, contador quer botar todo mundo no mesmo pacote. Estratégia fiscal, ele levanta negócio. Então, o que vocês pagam de imposto, que eu não sei, né? Porque não é meu ramo, é diferente do meu, cara. Sim. A alíquota é E diferente. aí, só que, vamos supor, o seu você paga 10%. E às vezes eu posso usufruir do seu de 10% de imposto. E às vezes eu estou pagando 25% porque o cara só quer botar lá no pacote dele lá, que é daquele jeito. Então, tudo, se você pensar, você tem que fazer. Eu acho que a especialização acho que é uma das vertentes boas. Por vários motivos. Fica mais fácil você atender os clientes. Você já sabe a linguagem do dentista. Ele é especialista, né, cara? Então você já sabe qual que é a dor do cara. Você já sabe o cara que é ruim também. Você entende melhor do modelo de negócio, é mais fácil ajudar o cara. Tratamento para fazer projeção de campanha. Tem vezes que você olha ali chega um cliente, se você consegue analisar ele como um negócio, é mais fácil até para você saber se aquele cara vai ter um resultado mais fácil ou não. Entendeu? Então, mas hoje eu te ligo e falo assim, Léo, faz o marketing da minha pizzaria. Cara, vocês vão ter que começar outra situação. Eu não sei para onde vai. Cara, eu não sei como é que vende pizza. Não sei qual que é a margem do cara da criativo pizza. que é bom. Que criativo que é bom. Quantas pizzas que esse cara tem que vender para realmente estar tendo resultado para ele. Isso acontece. Por isso que a gente focou agora na volta num processo só que é implante. Então, assim, todo o processo é desenhado para implante. Então, assim, eu brinco lá com as meninas que assim, vai no McDonald's e pede um cachorro-quente. Você não vai comer, cara. Você não vai comer, ele só entrega hambúrguer, cara. Então, pra que o cara é especialista em hambúrguer, por que o cara vai botar cachorro-quente lá? Não sabe nem o processo para fazer. Você vê que tanto é que tinha aqueles negócios, né? Que se você demorasse mais de 1 minuto, você ganhava outro. Porque, cara, o processo tá ali, cara. O processo, E aí você falou de custo, reduz custo, porque você não precisa comprar resina a milhões de reais da resina que você não vai usar. Então, pra que você vai gastar com aquilo ali? Então, você vai otimizando. Então, vocês mexendo só com odontologia, é bom porque também você vai pegar várias situações, igual você falou, vários pontos do país. Às vezes o que está dando certo para mim lá em Petrópolis não está dando certo para ele lá na Bahia. Não está dando certo para o outro lá no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, está dando certo lá no Rio Grande do Sul uma parada. Vocês falam assim, Vitão, vamos tentar isso aqui aí? Vão. Pô, mas às vezes, decola. Então, nosso banco de dados acaba sendo realmente algo... É a melhor coisa. Incomparável. Porque são centenas de vezes que a gente já fez isso, para centenas de lugares. Então fica muito mais fácil. Eu sei qual é o padrão de implante. Até quando muda o padrão de mercado, de comportamento de mercado, a gente sabe. Porque começa a apitar em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu traço aquele padrão e já vou começar a mexer aqui. Né, cara? Então, é muito mais fácil, realmente. E é mais fácil também para a gente conseguir se conectar com você. Porque a gente sabe o seu problema. A gente está em dia a dia de clínica odontológica. A gente está conversando com o dentista, entendendo, absorvendo, perguntando sobre outros problemas das clínicas. Sim. Então, às vezes, fulano está passando por um problema fiscal X ou de precificação X, e eu vi que você também comentou, eu vou lá e passo a informação para você, a gente une as coisas. Então, isso acaba facilitando muito, fazendo com que a gente tenha conexão muito mais forte. E resultado tambem, né? Eu acho que o importante é o resultado. Meu irmão, prazer, cara, muito grande poder compartilhar a sua história aqui com a turma, né? Se deixar, a gente vai aqui até amanhã, 7 horas da noite aqui batendo papo. É muito bom, Vitor, ver pessoas como você vencendo. Eu não tinha dúvida. O dia que eu saí da sua clínica, eu não tinha dúvida. Cara, aqui não tem como dar errado, não. Não tem como. Sabe quando você sente ali? Meu irmão, poderia ter sido muito pior. Poderia ter queimado mais coisa. Sim. Poderia ter o prejuízo muito maior, não ter tudo mais dificuldade. Vai dar certo. Não tinha dúvida. Do dia que eu saí ali da sua clínica em fevereiro, eu não tinha dúvida. Você daria a volta por cima. E o que você está vivendo agora é só o primeiro passo. É o primeiro ali dessa caminhada sua longa. Isso aí vai passar, vai virar só... Você não vai nem lembrar disso aí. Fala, cara, passou, mas só foi mais um. Sim. Foi mais um. E se eu aguentei isso aqui, meu irmão, nada mais me derruba, né? Então, você está aí, o Vitor, começando a colher nem 1% do que Deus preparou para você, Amém. cara. Se isso foi para te
te fortalecer e testar a fé mesmo. E a vida empreendedora, meu irmão, não é fácil não é brincadeira não. Então, só de você tá vivo aí ainda com o seu negócio, não é só pelo dinheiro. Você Sim. poderia ir para um caminho muito mais fácil, mais barato, que Sim. montar uma clínica para conseguir dinheiro. Não, por que não? O seu propósito realmente é promover sorriso, tá ali com seus pacientes. Então, parabéns mesmo, cara. Pô, eu que agradeço. Eu espero que prazer essa falar com conversa ajude alguém, né? Porque Com certeza, vai. eu acho que a pessoa é inteligente quando ela aprende com os erros dos outros, né? Isso Então, aí, assim, mais barato, dói menos. então, se o que a gente passou lá e que a gente conversou aqui puder mudar pelo menos uma ou duas pessoas, já é o suficiente, um porque objetivo. alguém vai aprender com isso, né? E isso acho que a gente vem aqui para deixar uma parte nossa para melhorar o mundo, né? Isso Então, aí. o pouco que seja, igual quando a gente transforma lá o sorriso, cara, a pessoa, a gente faz foto no início, faz foto no final. Cara, o olho da pessoa no início, o olho no final é outro, cara. Outra coisa. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, se a gente puder Animal, fazer cara. isso, cara, eu falo, assim, acho que a gente que vai na igreja, essas coisas, eu falo assim, é muito bom ser cristão dentro da igreja, né? Porque ali tá todo mundo tranquilo, ali é fácil né, de cara? falar pro irmão. Pô, irmão, eu te perdoo. Ele vai pra casa dele, você vai pra sua. Então, mas Facinho, é né? no dia a dia que a gente, No dia a que a gente dia tem é que fazer. osso. É Porque luta. é ali que a gente tem que provar. E se a gente conseguir, cara, lutar essa guerra, né? Assim, essa batalha, É isso e aí. se a gente deixar um pouco uma pessoa melhor, isso aí. já tá bom. É isso aí, cara. E mais uma vez a gente contando uma história de sociedade que não deu certo. E faz cada vez A mais gente valorizar. ter convicção, velho, da sociedade que Então, eu vou que fazer Deus... o seguinte: eu vou montar um podcast para entrevistar vocês a respeito de sociedade. Cara, Porque é rapaz, complicado. Eu não tenho um sócio, não, cara. Eu tenho um irmão. Meu irmão. Então, O Rodrigo, ele não é meu sócio, não. Nós somos irmãos. Até brinquei esse dia lá no escritório, eu olhei pra ele assim, eu falei, mano, você gosta muito de mim igual eu gosto de você? do nada. Aí ele olhou assim e pronto. Aí tava nós dois com ele lacrimejando, um olhando pro outro dentro do escritório. Porque a gente tem... são características muito diferentes. São sim, pessoas que você olha... isso é bom. Eu sou mais explosivo. O meu andar é correndo. O de Rodrigo é quase parado. Mas é um encaixe, assim, perfeito, cara, de tantas coisas. A gente se ensina muito. A gente se equilibra. Ele se tornou um cara mais que se posiciona e eu me tornei um cara muito mais equilibrado. Então, as nossas características. E no dia a dia, o trato é muito, muito bom. As discussões são muito... Até as que passam um pouquinho do ponto, elas se resolvem muito fácil. Então, cara, Resolve antes de 11h59. dormir sem falar obrigado jamais. Isso faz toda a diferença. E eu acho que o objetivo final de vocês construírem uma coisa e ter a mesma forma de enxergar, apesar de características diferentes, é fundamental. Porque, às vezes, o cara quer ir para um caminho, o outro sócio quer ir para outro caminho. Ferrou. Aí já acabou. Porque não tem... É igual casamento, cara. Sociedade é casamento. Não tem... A gente só não transa, né, mano? Não, e vou te falar, lida mais um com o sócio do que com a própria esposa. É verdade. O tempo acaba sendo maior. Ué. Lá no consultório a gente falava isso, cara, a gente tem que transformar o nosso ambiente aqui muito melhor, porque a gente encontra nossas filhas poucas horas por dia. Mas a gente passa quase todo o tempo, 8 horas, 10 horas, dependendo do dia, 12 horas, com aquelas pessoas. É A isso pessoa, se eu não trabalho com vocês dois, não olha nem na cara. É complicado. chato, Aí é cara. difícil. Cara, eu não sei, eu não sei. Esse, pra mim, acho que o único sócio que eu tive na minha vida é o Rodrigo e ele também. Então, acho que a gente não consegue nem visualizar como que é ter uma sociedade que não... Dá preguiça de falar assim, cara, como é que vai ser uma pessoa nova, ter que lidar, descobrir como é que e se adaptar. É o outro casamento, né? Aí vai ser um casamento a 3, digamos assim. Tá não, Preguiça. tá não. Meu irmão, queria que você Obrigado, deixasse tá? uma mensagem aí para os dentistas, para a turma aí que vai te assistir. Queria que você deixasse, assim, falasse um pouco do que você... Se você tivesse a possibilidade, né, de falar para 1.000, 2.000 pessoas, Sim. que mensagem você deixaria para essa turma aí? Cara, eu falaria que estude, né? Persevere, faça o melhor que você possa pro próximo. Eu penso muito nisso. Legal. A odontologia do Brasil é a melhor que tem no mundo. Então, assim, só que eu vejo que as pessoas estão botando dinheiro na frente da odontologia. E no dia que eu botar a odontologia primeiro, o dinheiro vem. Consequência. É a mesma coisa que um jogador de futebol, o cara jogou bem, ele ganha bem. Sei. O cara que está querendo dinheiro, olha a profissão assim com outro olhar.
um olhar de serviço, porque a odontologia é serviço, você está prestando serviço para os outros. Tá servindo, né? E a gente veio aqui para servir. Então, se eu pudesse falar para todo mundo que dá para você ganhar dinheiro e você servir os outros, entendeu? Então, é isso. E não vender coisa que não precisa, né? Mexer em dente que não é para mexer, entregar tratamento que não era para fazer. Então, a gente está vendo muito isso. Está muito mercadológico e pouco odontológico, digamos assim. Excelente, cara. Excelente. Meu irmão, faz um jabá aí. Concluímos. Quem quiser contratar o Odontorize, o que o cara tem que fazer? Rapaz, não tô desumilde, não. Mas, vamos lá. Se você é dentista, assistiu esse podcast, ou algum corte chegou até esse podcast, chegou até essa fase, e você quer ser nosso parceiro de negócios, né? Eu não uso mais a palavra nos contratar, você tem que entrar lá no nosso site, odontorize.com, o link está na bio aqui no YouTube, também no Instagram, e você precisa passar por como se fosse uma entrevista. Não é uma entrevista, na verdade, é só um diagnóstico que a gente faz para entender se a sua estrutura, o seu momento encaixa com aquilo que a gente pensa como projeto que pode alavancar a sua clínica. Porque agora a gente tá com dinheiro, a gente escolhe quem a gente bota. Porque eu quero ter certeza que eu vou te entregar resultado. E para isso a gente precisa alinhar todos esses parâmetros. E se alguma coisa não estiver alinhada, fica tranquilo. Eu vou te entregar um relatório, tudo completo. Tudo que você precisa fazer, mesmo sem a Odontorize, não tem problema. A gente vai te guiar para depois você estar pronto, preparado, para sentar ali junto com a gente crescer junto. Fechou? Isso aí, meu irmão. Tamo junto. Exato, mais então, uma vez. Obrigado. Gente, obrigado, tá? Turma, Bom. segue a gente aí no Instagram, @odontorize_. Eu também compartilho muito conteúdo no meu Instagram pessoal, leoian com Y_. A gente compartilha muito ali os bastidores, a nossa jornada empreendedora. E é de verdade. A gente não tá ali para ficar de mimimi, nem ficar falando que é tudo morango ao leite, porque não é. É porradaria. A gente tá ali para compartilhar a vida real. Se você quer um conteúdo bonitinho, você quer ali só os cortes de podcast, feedback bom, no Instagram da Odontorize e no link das bios, tanto do meu Instagram quanto da Odontorize, você consegue estar acessando nosso site e conseguindo falar com a gente. Isso aí, gente. Então, Vitão, mais uma vez, brigadão. Deus abençoe. Prazer, meu irmão. Rodrigão, obrigado. Bora. Isso aí, turma. Até o próximo. Tchau. Valeu.